Vamos lá, gente. Na nossa aula passada, nós estávamos trabalhando a questão da seção de crédito, né? Então, a gente vai começar, pessoal, trabalhando o último tópico da seção de crédito que ficou faltando, que é a questão da responsabilidade do cedente. Então, só para a gente lembrar, pessoal, a seção de crédito é aquela relação negocial, onde o credor transmite para um terceiro a sua posição na relação obrigacional. Ficou faltando, pessoal, a gente ver apenas esse detalhezinho aqui, que é a responsabilidade do cedente. Na verdade, pessoal, a legislação traz para nós que o cedente, ele pode se responsabilizar de duas formas, tá? Ele vai se responder aí por duas formas. Pela existência do crédito e pela liquidez do crédito. Então, o cedente, ele responde pela existência do crédito e pela liquidez do crédito. Pela existência do crédito, pessoal, o que significa isso daqui? Significa dizer se o meu crédito, ele existe ou não. Tá? Então, quando a gente fala a responsabilidade pela existência do crédito, significa eu questionar se esse crédito existe ou não. E aí vem a pergunta em relação a essa responsabilidade. O cedente, ou seja, aquele credor que está cedendo o crédito dele, ele responde pela existência do crédito? Essa é a pergunta que a gente vai responder aqui agora. O cedente, ele responde pela existência do crédito? A resposta a essa pergunta aqui, pessoal, está lá no artigo 295. Então, por exemplo, pessoal, o credor, ele cede um crédito que não existe. Seja porque está prescrito, seja porque é nulo, ou seja porque ele é anulável. Então, ele cede um crédito que não existe. Vamos, então, lá, pessoal, para o artigo 295. A cessão a título oneroso, cessão por título oneroso, ou seja, aquela que o cedente cobra, aliás, o terceiro cobra para receber o crédito, né? Então, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões a título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Então, vejam, pessoal, aqui na cessão de crédito, nós temos a seguinte regra. A título oneroso, pessoal, cessão a título oneroso, o cedente sempre vai responder pela existência do crédito, pessoal. Então, cessão a título oneroso, o cedente sempre vai responder pela existência do crédito. Então, quer dizer, pessoal, que quando a parte cobra pela cessão, ele vai responder pela existência do crédito. Traduzindo, pessoal, se o crédito não existir, vai ter que indenizar. Agora, pessoal, a título gratuito, o cedente só responde se agiu de má-fé. A título gratuito, o cedente só responde se agiu de má-fé. Então, veja, pessoal, o que é esse agir de má-fé aqui? Ele sabia que o crédito não existia e ainda assim fez a cessão. Ou seja, ele agiu de má-fé. Eu vou apontar para vocês aqui, pessoal, 3 situações onde o cedente responde. Respeitando essa regra aqui, pessoal, 3 situações onde o cedente vai responder. Então, vamos lá, pessoal. Primeira situação onde o cedente vai responder, respeitando essa regra aqui, tá, pessoal? Respeitando essa regra aqui. Primeira situação onde o cedente vai responder. Transferência de crédito inexistente. Pessoal, simplesmente o crédito não existe. Ele está transferindo uma dívida que não existe, na verdade. Segunda situação. Existência de defesa contra o crédito que o inutiliza. Pessoal, aqui nós temos uma situação, por exemplo, pessoal, onde nós temos a nossa dívida, ela foi obtida com coação, certo? Então, o credor coagiu o devedor a assinar, por exemplo, né? Aí o devedor assinou e depois disso daí o credor cedeu a dívida, pessoal. Nessa situação, a dívida até pode existir, né? Porque a coação é uma nulidade relativa, mas aí o devedor vai lá e alega essa nulidade relativa contra o terceiro. A gente viu na aula passada que isso pode acontecer. Então, o devedor alega contra o terceiro cessionário a nulidade relativa.
E aí, então, o juiz fala, realmente, isso aqui tem uma nulidade relativa, portanto, já era a cobrança. Veja, pessoal, nessa situação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, uma responsabilidade pela existência do crédito. E, por fim, pessoal, cedente não era titular do crédito. O cedente não era titular do crédito. O crédito não era dele, ele cedeu uma coisa que não era dele, pessoal. Veja, aquela regrinha básica que a gente já estudou. Eu posso vender alguma coisa que não é minha? Não, né? Não posso vender uma coisa que não é minha. A mesma coisa aqui, pessoal. Eu não posso ceder um crédito que não é meu, né? Por isso, então, que nós vamos ter essa situação aqui também. A segunda forma de responsabilizar aqui, pessoal, é a liquidez. Responsabilidade pela liquidez ou solvência do devedor. Liquidez ou solvência do devedor. Significa dizer aqui, pessoal, o devedor, ele tem dinheiro para pagar? O devedor, ele é solvente? Ele tem condições de efetuar o pagamento? Quando nós fazemos essa pergunta, pessoal, nós estamos nos referindo à liquidez ou à solvência do devedor, tá? E aí, então, nessa situação, pessoal, vem a pergunta. O cedente responde pela liquidez do crédito cedido, pessoal? Aqui também nós vamos ter um artigo que vai falar sobre isso. O artigo 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Gente. Então, vamos lá. Qual é a regra, pessoal? Cedente não responde pela solvência do devedor, pessoal. Então, o cedente não vai responder se o devedor não tiver dinheiro para pagar aquela dívida. Tá? Essa é a regra. O cedente não responde pela solvência do devedor. Traduzindo, o cedente não responde se o devedor não pagar a dívida porque não tem dinheiro. Essa é a regra. Em cima dessa regra, pessoal, nós temos uma exceção, que é o comecinho do artigo, salvo estipulação em contrário, pessoal. Salvo estipulação em contrário. Então, a nossa seção, ela pode estabelecer lá que o credor responde, o cedente responde pela solubilidade. Ele vai responder pela solvência, tá, pessoal? Não é a regra, é a exceção. Se é exceção, tem que estar expresso isso lá na seção. Qual é, pessoal, o limite dessa responsabilidade? O que vai compor a responsabilidade do cedente nessa situação aqui, pessoal? O limite está lá no artigo 297. O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor, ou seja, a exceção que nós estamos vendo, pessoal, não responde por mais do que aquele recebeu, com os respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Então, pessoal, qual é o limite da responsabilidade do cedente aqui, pessoal? Primeiro, o cedente, ele vai responder pelo principal do crédito cedido, mais os acessórios da dívida. E nesses acessórios, pessoal, principalmente os juros, multa e correção monetária. Então, ele vai responder por isso daí. Principal da dívida cedida, mais os seus acessórios. Segunda responsabilidade dele, pessoal. Segundo item que ele responde, as despesas com a cessão. Então, ele vai responder também pelas despesas de cessão, pessoal. Tudo que o nosso cessionário gastar com a cessão, então ele vai responder. E por fim, pessoal, as despesas de cobrança. Despesas de cobrança. Beleza, então com isso nós encerramos a sessão de crédito e agora nós vamos para a sessão de débito. A ideia da sessão de débito, pessoal, é bem parecida com a sessão de crédito. A diferença, pessoal, é que a gente vai inverter o lado. Antes a gente estava analisando pelo lado do credor, agora a gente vai analisar essa mesma situação do lado do devedor. É bem parecido, mas logicamente tem algumas diferenças. Sessão de débito também é conhecida, pessoal, como assunção de dívida. O que é a sessão de débito, pessoal? Nada mais é também do que um negócio jurídico aí, bilateral, entre devedor e terceiro, onde o devedor, pessoal, vai transferir o débito, a posição de devedor na relação obrigacional. Lá na sessão de crédito, nós transferimos a posição do credor.
Aqui nós vamos transferir a posição do devedor. Então, a gente transmite o débito da relação obrigacional. Vejam que o conceito é bem parecido, só que em vez de a gente transmitir o crédito, a gente agora vai transmitir o débito. Em vez de a gente trocar o credor, a gente agora vai trocar o devedor. Então, nós temos de um lado o credor, do outro lado o devedor, sendo que o devedor deve aqui para o credor. Então, veja, pessoal, o que acontece? Nessa situação aqui, em vez do credor ceder, pessoal, quem vai ceder é o devedor. Né? Ele negocia com um terceiro e ele, então, transmite, pessoal, para um terceiro a obrigação. Ele transmite a obrigação para um terceiro. E a partir do momento que ele faz isso, pessoal, em regra, o que acontece, pessoal? Ele sai da obrigação e agora, pessoal, esse terceiro aqui, pessoal, ele vai entrar aqui no lugar do devedor. Então, o terceiro vai vir aqui para o lugar do devedor. Veja, pessoal, isso é cessão de débito, tá, pessoal? Ou seja, o terceiro vai assumir a posição do devedor. Ok, pessoal? Entenderam? Dúvidas? Então, veja, pessoal, né? O devedor, ele negocia, ele transmite o crédito para um terceiro, e esse terceiro, então, assume a posição dele aqui na obrigação. Quem são as partes disso daqui? As partes são as seguintes, pessoal. Primeiro, nós vamos ter o cedente, tá? Que é o devedor. Segundo, nós vamos ter o cessionário, que é o terceiro. E, em terceiro lugar, nós vamos ter o cedido, que é o credor. Vejam, pessoal, que aqui na seção de débito nós invertemos. Né? Na seção de crédito, quem era cedente era o credor. Aqui na seção de débito, quem é o cedente é o devedor. Tá? Então, a gente inverte essa relação aqui. O cessionário continua sendo o terceiro. Quais são os pressupostos, pessoal, da nossa seção de débito? Bem parecido, pessoal, com a seção de crédito, tá? Aqui também, pessoal, na seção de débito, nós temos um negócio jurídico em regra, né, gente? Então, se nós temos um negócio jurídico em regra, pessoal, tecnicamente, nós temos que observar os pressupostos de existência, validade e eficácia do negócio, tá, pessoal? Assim como é lá na seção de crédito também. Aqui, pessoal, um detalhezinho, a gente tem que observar, na verdade, 3 detalhes importantes, tá? Primeiro detalhe importante, pessoal, nós temos que ter a existência e validade do negócio transmitido, né? Da obrigação transferida, né? Se nós não tivermos existência e validade, o negócio, nós não temos a cessão, né? Tá? Então, se o negócio, a obrigação transferida não existe, pessoal, ou não é válida, nós não temos cessão. Outro ponto importante, pessoal, nós temos que ter a substituição do devedor sem alterar a substância da obrigação. Então, a obrigação, pessoal, permanece a mesma. Nós não vamos alterar a substância da obrigação. A obrigação, ela vai continuar a mesma. Tá? Só vou trocar o devedor. E em terceiro lugar, pessoal, esse aqui é a mais importante de todas. Tem que haver concordância expressa do credor. Tem que haver concordância expressa do credor, pessoal. Sem anuência do credor, não há cessão. E isso, pessoal, está na primeira parte do artigo 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, pessoal. Então, vejam que o consentimento do credor é obrigatório. Mas aí vem uma pergunta, pessoal. Professor, o devedor cedeu o crédito e notificou o credor para se manifestar. E o credor não se manifestou, pessoal. E agora? O silêncio do credor, pessoal. O que significa o silêncio do credor? E se o credor se silenciar? Aí, pessoal, nessa situação, nós vamos para o parágrafo único. Artigo 299, parágrafo único.
qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando o silêncio como recusa. Então, vejam que, em caso de silêncio, pessoal, o silêncio vai ser interpretado como recusa. O silêncio vai ser interpretado como recusa. Ok, pessoal? Essa é a regra. O silêncio vai ser interpretado como recusa. Então, veja, pessoal, na seção de débito, diferente da seção de crédito, pessoal, onde bastava a notificação, aqui, pessoal, o credor tem que concordar com a cessão, tá? Se ele não concorda, pessoal, não tem cessão. Ok, pessoal? Se ele não concorda, não tem cessão. Certo, gente? Aí vem o detalhe, pessoal. Ah, professor, mas e se o credor não manifesta, né? O devedor pediu para ele manifestar, ele não manifestou. Aí nós vamos para a regra, tá? O silêncio interpreta-se como recusa, tá, pessoal? Qual o prazo? Não tem prazo, tá? O prazo da notificação. Aqui, pessoal, não tem prazo legal, ou seja, o prazo da notificação. A lei, pessoal, o artigo 299, parágrafo único, não traz nenhum prazo. Então, o prazo vai ser o prazo da notificação. 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias. Mas vejam, se eu coloquei regra, significa dizer que tem uma exceção. E a exceção, pessoal, está lá no artigo 303. O artigo 303, pessoal, ele vai se referir a uma coisa chamada de crédito hipotecário. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento de crédito garantido, se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Então, vejam, pessoal, aqui nós temos uma exceção à regra do silêncio, pessoal. O que acontece aqui? Isso aqui, pessoal, é uma situação onde o terceiro, ele adquire um imóvel hipotecado e assume o pagamento da dívida. Então, ele compra uma casa hipotecada e assume o pagamento da hipoteca. Nessa situação específica, pessoal, o silêncio vai significar aceitação, tá? Então, o silêncio do credor nessa situação específica significa que o credor aceitou a cessão. Então, vejam, é o oposto da regra. A regra, pessoal, é que o silêncio eu vou interpretar como recusa, mas em se tratando de crédito hipotecário, o silêncio interpreta como aceitação. Aqui sim, nós temos um prazo legal. Qual é o prazo para isso, pessoal? 30 dias. O credor tem 30 dias para falar que recusou a cessão. Se ele não manifestar em 30 dias, significa que ele aceitou. Compreendido isso, então nós vamos para modos de realização. A cessão de débito, pessoal, pode se realizar de duas formas. Ou ela vai ser por expromissão, ou ela vai ser por delegação. Então, a cessão de débito, ela vai ser de duas formas, ou por expromissão, ou por delegação. Vamos primeiro na cessão de débito por expromissão. O que vai ser essa cessão de débito por expromissão, pessoal? Nada mais é do que o contrato entre terceiro e o credor, pessoal, sem participação do devedor. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Na expromissão, nós não temos participação do devedor. O devedor simplesmente, ele, em regra, é excluído da relação obrigacional, ou o terceiro entra nessa relação obrigacional, pessoal, sem pedir permissão ou opinião do devedor, tá, pessoal? Por isso chama-se expromissão, tá? Então, o devedor não participa do negócio, apenas credor e terceiro. Mas, professor, como assim? Uma pessoa vai assumir a dívida de outra assim? Acontece isso? Sim, pode acontecer, pessoal. Por exemplo, você deve lá para o banco ou para um agiota, sei lá, e aí o seu pai querendo te ajudar, pessoal, sem, né, falar nada para você, ele vai lá e assume a dívida. Ele vai lá no banco e fala, ó, estou assumindo a dívida da minha filha ou do meu filho. Então, vejo que nessa situação, o pai não perguntou para a filha a opinião dela ou dele.
Tá? O pai simplesmente foi lá no banco, negociou e assumiu a dívida. Tá? Então, nessa situação, pessoal, nós temos a cessão de débito por expromissão. A cessão de débito por expromissão, pessoal, pode se dar de duas formas. Ela pode ser liberatória, quando for total, e pode ser cumulativa, quando for parcial. Na total, pessoal, o devedor ele vai ficar liberado da obrigação. Então, ele sai da obrigação. Ele é excluído da obrigação. Igual naquele desenho que eu coloquei lá no quadro para vocês. Tá? Então, o devedor ele sai da obrigação. Já na cumulativa, não, pessoal. Na cumulativa, o terceiro, ele assume como se fosse mais um devedor, pessoal. Na cumulativa, o terceiro assume como se fosse mais um devedor. Então, por exemplo, pessoal, antes eu só tinha um devedor. Agora nós vamos ter 2. Aí vem a pergunta, pessoal. Nessa situação, vai ser solidária ou não? A doutrina tem entendido, pessoal, que nessa situação, quando um terceiro assume por expromissão, a obrigação passa a ser solidária. A doutrina tem interpretado a regra da solidariedade e tem considerado que a cessão por expromissão cumulativa, o terceiro entra como devedor solidário. Vamos agora para a delegação. Na delegação, pessoal, aqui o devedor participa da cessão indicando o terceiro, tá, pessoal? Então, quem traz, melhor dizendo, o terceiro para a relação é o devedor. Então, a diferença da delegação para a expromissão, pessoal, é que na expromissão o devedor não participa. Na delegação, o devedor participa do negócio. E aí sim, aqui, pessoal, cabe ao credor aceitar ou não. Tá, pessoal? Então, aqui, quando a gente viu lá aquela questão da anuência expressa, a gente está falando da cessão por delegação. Tá? É na cessão por delegação que nós temos a anuência expressa. Por que na expromissão, pessoal, nós não temos anuência? Porque quem está negociando é o próprio credor. Quem negociou foi o próprio credor. Então, aqui nós não precisamos da anuência do credor, porque é ele que está negociando. Agora, aqui não, pessoal. Aqui, quem trouxe o terceiro foi o devedor. Então, aqui eu preciso da aceitação expressa. Guardem isso, pessoal, porque isso vai ter uma consequência importante que a gente vai ver daqui um pouquinho. Tá? Então, na expromissão, nós não temos notificação de anuência, e aqui na delegação nós temos a notificação de anuência. Por quê? Porque aqui na delegação, o credor apenas recebe a indicação. Lá na expromissão, o credor negocia com o terceiro. Aqui também, pessoal, na delegação, nós vamos ter 2 tipos. Nossa delegação ela pode ser privativa e ela pode ser cumulativa. O que vai ser a delegação privativa, pessoal? Quando exonera integralmente o devedor. Tá? Igual é na liberatória. Tá? Então, aqui, pessoal, o devedor ele fica exonerado, fica liberado da dívida. Agora, na cumulativa, pessoal, o terceiro assume junto com o devedor. O terceiro cessionário assume junto com o devedor. Só que aqui vem a pergunta de novo, pessoal. A obrigação aqui é solidária ou não? Aqui não, pessoal. Aqui, o terceiro, em regra, ele assume como devedor subsidiário. Tá? Ele assume como devedor subsidiário, pessoal. E existe uma diferença entre devedor subsidiário e devedor solidário. Devedor solidário, pessoal, vocês estudaram lá na modalidade de obrigações. Devedor solidário, ele responde pela totalidade do crédito, do débito. Devedor solidário responde pela totalidade do débito. O devedor subsidiário, pessoal, ele só responde se o devedor principal não pagar. Então, veja, pessoal, que aqui nós temos uma ordem de preferência. Primeiro eu tenho que cobrar o devedor principal, depois cobrar o devedor subsidiário. Na dívida subsidiária, o credor primeiro cobra o cedente e se o cedente não pagar, ele vai cobrar o cessionário. Então, existe essa diferença importante aqui, tá, gente? Ó, aqui, o devedor é subsidiário. Traduzindo isso, pessoal, o credor primeiro cobra o devedor originário, tá? E se o devedor originário não pagar, aí sim, ele vai cobrar o terceiro. Mas veja, pessoal, que tudo isso aqui é regra. Posso ter exceção? Sim, nós podemos ter exceção, pessoal.
A exceção é o título. Se lá no título da sessão falar que essa sessão cumulativa gera dívida solidária, então, pessoal, nessa situação a minha dívida vai ser solidária. Então, vou repetir. A regra é que o devedor o terceiro assume como devedor subsidiário. Exceção, pessoal, eu posso constar no título que o meu terceiro assume como devedor solidário. Efeitos da cessão de débito. Logicamente, pessoal, que o principal efeito da cessão de débito, gente, é o liberatório. Né? Principalmente, pessoal, lógico, né? Se a cessão for expromissão liberatória ou delegação privativa, né? Porque se for cumulativa, né, não tem como. Né? Mas veja, pessoal, que o principal efeito da cessão de débito é o liberatório nessa situação aqui. Só que nesse principal efeito aqui, pessoal, nós temos que tomar um cuidado. E esse cuidado, pessoal, está lá na segunda parte do artigo 299. Então, é facultado a terceira assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Pessoal, o problema está nessa partezinha final desse artigo aí. E o problema é o seguinte, pessoal, essa partezinha final que está sublinhada aqui, se aplica tanto na expromissão quanto na delegação, ou eu só aplico na delegação, pessoal? E aí vem a doutrina e fala, o detalhe do artigo 299 é que nós temos que identificar se a nossa cessão é por expromissão ou por delegação. Por isso é importante saber a diferença entre uma e outra, pessoal. Por quê? Na expromissão, pessoal, a regra é que o devedor sempre está liberado. Não vou aplicar, pessoal, o artigo 299. Na expromissão liberatória, eu não aplico o artigo 299. Por quê, pessoal? Simples. Porque o devedor não participou. O devedor não participou. Se ele não participou, pessoal, por que ele vai responder por uma coisa que ele não opinou? Às vezes não ficou nem sabendo o que aconteceu. Entenderam a situação? Então, veja, pessoal, que por causa disso, o devedor não responde. Quem trouxe o terceiro para a relação foi o próprio credor. Então, o credor tinha que ter tomado cuidado. Tá? Por isso, pessoal, que na expromissão liberatória, em regra, eu não aplico o artigo 299. Exceção, má-fé do devedor. Então, em caso de má-fé do devedor, aí sim eu vou aplicar a regra do 299. Por exemplo, pessoal, o devedor diretamente não participou, mas, por baixo dos panos, indiretamente, ele falou lá, vai lá, terceiro, assume a dívida, já que você não tem dinheiro, né? O que é um peido para quem está cagado, né? Então, você assume a dívida, né? E aí, né, eu te pago um dinheirinho lá, você assume a dívida, e como você não tem dinheiro, você não vai pagar, né, tal, e você, então, né? Veja, pessoal, nessa situação, o devedor está de má fé, pessoal, embora ele tecnicamente não participou de nada, mas por baixo dos panos, pessoal, ele negociou com o terceiro para o terceiro assumir. Então, veja, pessoal, que nessa situação, em caso de má fé, logicamente, ele vai responder. Ok, pessoal? Então, se eu provar má fé do devedor, ele vai responder. Agora, pessoal, na delegação privativa, aí sim, eu vou aplicar o artigo 299. Na delegação privativa, eu aplico o 299. Nessa situação, pessoal, o devedor, como ele que trouxe o terceiro para dentro da relação, então, nessa situação, o devedor responde pela solvência do terceiro. E aí, logicamente, pessoal, se o terceiro for insolvente, ou seja, se ele não tiver dinheiro para pagar, o devedor vai continuar obrigado. Então, pessoal, o artigo 299, eu só aplico na delegação privativa. Não vou aplicar, em regra, na expromissão liberatória. Para a gente encerrar, precisamos ver mais 3 artigos. O primeiro artigo é o artigo 302, o novo devedor não pode opor ao credor
as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Olha aí, pessoal. Vamos anotar isso. O terceiro cessionário, pessoal, não pode opor as defesas pessoais do devedor cedente. Por quê, pessoal? Porque a cessão extingue as defesas pessoais em relação à relação primitiva. A partir do momento que nós temos a cessão, acabaram as defesas pessoais que existiam antes da cessão. Então, vamos supor, tinha coação lá na relação primitiva, pessoal. Cedeu, acabou a coação. Terceiro cessionário agora, pessoal, não vai mais poder alegar coação. Por quê? A partir do momento que o devedor cedeu, significa que ele concordou com aquilo que estava sendo feito. Então, pessoal, a partir da cessão, todas as defesas pessoais do devedor primitivo estão extintas, tá? Nós vamos ter aí apenas a possibilidade do terceiro cessionário alegar nulidades absolutas, tá, pessoal? Ele só vai poder alegar as nulidades absolutas. E para a gente finalizar, pessoal, artigo 300 e 301, que são dois artigos um pouquinho complicados de entender, pessoal, mas eu vou esclarecer para vocês aqui. Artigo 300, pessoal. Salvo o assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção da dívida as garantias especiais por ele originalmente dadas ao credor. E artigo 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiro, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação, pessoal. Então, vamos lá. O que esses dois artigos estão querendo dizer, pessoal? Eles estão querendo dizer o seguinte para nós. Ele vai trazer primeiro uma regra. Qual é a regra, pessoal? A cessão extingue garantias especiais prestadas pelo devedor. Por exemplo, fiança, hipoteca. Então, a partir do momento que tem a cessão, essas garantias elas estão extintas, tá? Exceção a essa regra. Exceção a essa regra. Salvo o consentimento expresso do devedor, ou seja, o devedor falar que não extinguiu as garantias, tá, pessoal? Então, a regra, a cessão extingue as garantias. Exceção, salvo consentimento expresso do devedor, ou seja, havendo consentimento expresso do devedor, não extingue as garantias. Só que em cima dessa exceção aí, pessoal, nós temos um detalhe importantíssimo. Garantias prestadas por terceiros, como a fiança, garantias prestadas por terceiros, pessoal, sempre vão se extinguir. Garantias prestadas por terceiros sempre vão se extinguir, ainda que o devedor fale que não. Por quê, pessoal? Porque garantias prestadas por terceiros são obrigações personalíssimas. Então, se houver a cessão, acabou a garantia, ainda que o devedor fale que não. Porque elas são obrigações personalíssimas. Então, pessoal, se eu tenho lá uma obrigação com uma garantia de fiança, pessoal, a partir do momento que eu cedi a obrigação, acabou a fiança. E aí, pessoal, vem o outro detalhe. E se a cessão foi anulada, pessoal? Se a cessão se tornar sem efeito, por qualquer motivo, o que vai acontecer, pessoal? Aí nós vamos para o artigo 301. A regra, pessoal, todas as garantias voltam. Mas aí entra o que eu acabei de falar para vocês, pessoal. A garantia prestada por terceiro sempre vai se extinguir. Então, pessoal, as garantias prestadas por terceiros não voltam em hipótese nenhuma, a não ser uma exceção que eu já vou colocar para vocês aqui. Então, pessoal, garantias prestadas por terceiros, elas sempre vão se extinguir e elas não voltam se a cessão for anulada por algum motivo, se a cessão perder efeito por algum motivo. Tá, pessoal? Então, vamos voltar. Se a cessão for anulada ou perder efeito, a regra, pessoal, todas as garantias voltam. Então, a hipoteca vai voltar? Vai, exceto as garantias prestadas por terceiros. Essas, pessoal, não voltam, a não ser que esse terceiro garantidor, o fiador, pessoal, estava lá de má fé, tá? Salvo má fé
do terceiro garantidor, pessoal. Nessa situação, aí sim, a garantia vai voltar. Então, pessoal, o fiador sabia que a cessão era nula, pessoal. Então, nessa situação, vai voltar a garantia. Sobre transmissão das obrigações, pessoal, ficou faltando nós vermos dois pontos importantes, um ponto importante, que é a cessão de contrato. Então, vamos lá, gente. Conceito de cessão de contrato. Tá? A primeira coisa que nós temos que observar é que a cessão de contrato, pessoal, ela não está prevista no Código. Ela não está prevista no Código Civil. Mas o que é a cessão de contrato, pessoal? É um negócio jurídico em que se tem a cessão da posição contratual. Então, na verdade, pessoal, eu não vou ceder apenas a minha qualidade de credor, ou eu não vou ceder apenas a minha qualidade de devedor. Eu vou ceder a minha posição contratual. Eu vou ceder a minha posição contratual. O que significa isso, pessoal? Então, na seção de contrato, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter, de um lado, o A, do outro lado, o B. Por exemplo, num contrato de compra e venda. Então, o B, pessoal, vai se obrigar a entregar para o A uma casa e o A vai se obrigar a entregar para o B o respectivo pagamento, né? O B se compromete a entregar a casa e o A se compromete a pagar o preço. Contrato de compra e venda. Vejam que aqui no contrato de compra e venda, o que nós temos? Nós vamos ter a seguinte situação. A gente tem dois ângulos de visão aqui, pessoal, para a gente analisar. Vejam que, de um lado, analisando pelo lado da entrega da casa, nós vamos ter uma obrigação de dar coisa certa, onde o B é devedor e o A, ele é credor. De outro lado, pessoal, se eu for analisar a obrigação de entregar o dinheiro, nós vamos ter aí uma obrigação, uma prestação pecuniária, onde o A vai ser o devedor e o B vai ser credor. Então, vejam, pessoal, que num determinado momento, o B é devedor e o A é credor. O B é devedor da casa e o A é credor da casa. Num outro determinado momento, o A é devedor do dinheiro e o B é credor do dinheiro. Vejam, então, pessoal, que nós temos aqui duas posições contratuais bem definidas. A posição contratual do comprador e a posição contratual do vendedor. Nós temos, então, duas posições contratuais bem definidas. Então, toda a posição contratual envolve isso daqui, ó. De um lado, credor, do outro lado, devedor. A pessoa é, ao mesmo tempo, credora e devedora das suas respectivas prestações. O que vai acontecer, então, gente? Nessa situação aqui, o que nós vamos ter? O que nós vamos ter aqui, pessoal, é o seguinte. O A, ele vai ceder para um terceiro a posição contratual dele, a posição dele nessa obrigação. Então, agora, pessoal, nós vamos ter aqui um terceiro entrando nessa obrigação aqui. Então, veja, pessoal, o A, ele vai ceder, a posição contratual dele para o terceiro. E aí, então, o que vai acontecer, gente? O A, ele vai sair daqui. E agora, quem vai entrar aqui é o terceiro. Então, vejam que isso aqui é uma situação que acontece muito na prática, né, que envolve aí principalmente a marretagem, aí, né, que a gente chama de marretagem de imóveis e veículos. Então, o que acontece? A pessoa compra o veículo e antes de terminar todo o negócio, antes de até mesmo ter a entrega e o pagamento do valor, ele transmite esse veículo para um terceiro, né? Então, aí acaba sendo o terceiro, formando a relação entre o terceiro e o B. Como é que ele faz isso? Através de uma cessão de contrato. Então, vejam, pessoal, que na cessão de contrato, o A vai transmitir a posição contratual dele para o terceiro. Então, aí o A vai sair do contrato e quem vai entrar no lugar dele é o terceiro. Veja, então, pessoal, que aqui nós temos também três partes, igual é lá na seção de crédito e débito.
Quem são as partes, pessoal? Primeiro, nós vamos ter aí o cedente, que é a parte contratual que transfere a posição dele. Então, no nosso caso lá, era o A. Em segundo lugar, nós vamos ter o cessionário, que é o terceiro, né? O cessionário sempre é o terceiro. Ele vai assumir o lugar do A. E, em terceiro lugar, nós vamos ter o cedido, que é a pessoa, a outra parte contratual que deve anuir com esse negócio, no nosso caso aqui, o B. Para isso tudo acontecer, pessoal, nós precisamos de requisito. Primeiro requisito, pessoal, que a gente tem que... Primeiro requisito, não. Na verdade, o que a gente tem que considerar é que a cessão de contrato, assim como cessão de débito e cessão de crédito, pessoal, a cessão de contrato também é um negócio jurídico. Temos que respeitar os requisitos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Então, como negócio jurídico, então eu tenho que respeitar aí todos os requisitos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, assim como ela na seção de crédito e seção de débito. Em relação a isso, pessoal, nós temos alguns destaques a observar. Primeiro destaque, pessoal, a bilateralidade do contrato transferido. O que significa isso, pessoal? O contrato ele tem que ser classificado como bilateral, coisa que vocês vão estudar lá no quarto semestre, pessoal. Só pode ser objeto de cessão de contrato contratos que têm essa característica de bilateral. Então, por isso que eu usei como exemplo, pessoal, o contrato de compra e venda, contrato de locação também, contrato de troca, contrato de prestação de serviço, contrato de empreitada, são todos contratos, pessoal, que são bilaterais, né? Por isso, eles podem ser objetos de cessão. Contratos unilaterais, como a doação, por exemplo, a doação não pode ser objeto de cessão de contrato. Por quê? Porque é um contrato unilateral, que vocês vão estudar lá no quinto semestre. É uma das características da cessão da doação. Ela é um contrato unilateral. Por ser um contrato unilateral, não pode ser objeto de cessão. Outro ponto, a possibilidade de cedência global do contrato. Ou seja, é possível eu realizar a cessão desse contrato de maneira global, não apenas de uma parte dele. Eu posso ceder toda a posição contratual. Por que é importante isso, pessoal? Porque alguns contratos não podem ser cedidos, né? Primeiro, contratos que têm obrigação personalíssima não pode ser cedido, né? Por exemplo, um contrato que tem lá uma prestação de fazer infungível, uma prestação de serviço de natureza infungível. É um contrato, pessoal, que por ser intuito persona, envolver obrigação pessoal, eu não posso transferir ele, eu não posso ceder, porque só aquela pessoa vai poder realizar a prestação. Tá? Então, um contrato que tem obrigação de fazer infungível não pode ser objeto de cessão. Uma outra situação, pessoal, é que alguns contratos têm cláusula proibitiva de cessão. Esses contratos, pessoal, também não podem ser objeto de cessão. Tá? Por quê? Eles têm cláusula proibitiva. Por exemplo, contrato de locação, pessoal, é muito comum ter cláusula proibindo a cessão do contrato. Tá? Cuidado, não é sublocação. Tá? Alguns vão saber o que é aí, mas não confundam com sublocação, para quem sabe o que é sublocação. Vocês vão estudar isso só lá no quinto semestre. Cessão de contrato aqui de locação, pessoal, ela pode ocorrer, tá? Mas alguns contratos, aliás, a maioria dos contratos de locação proíbe a cessão. Então, também não é possível a cessão nessa situação. Outro requisito, pessoal, é a transmissão da posição contratual da parte. Então, eu vou transmitir a posição contratual sem alterar o conteúdo do contrato, pessoal. Eu vou transmitir a posição do comprador, ou eu vou transmitir a posição do vendedor, tá? Mas eu transmito a posição, não apenas o crédito ou não apenas o débito. Eu transmito a posição contratual. E, por fim, mais importante de todas, pessoal, a anuência do cedido, tal qual na seção de débito. Tá, pessoal? Eu tenho que ter a concordância da outra parte no contrato. Se não houver concordância da outra parte no contrato, não é possível a cessão. Tá? Às vezes, pessoal, essa concordância ela já está autorizada no próprio contrato. Né? Tem uma cláusula no contrato falando que fica autorizado ao comprador ceder esse contrato. Né? Quando o comprador já tem esse interesse de fazer esse tipo de negócio,
normalmente já colocam no contrato essa cláusula autorizando a cessão. Tá? Então, para a gente encerrar, pessoal, o efeito principal da cessão de contrato, pessoal, é a transmissão, é a transferência do crédito e do débito de um dos contratantes a um terceiro, ou seja, eu vou fazer a transmissão da posição contratual. Eu vou ter, então, o terceiro assumindo a posição do contrato cedido, né? Seja do lado, no exemplo que nós passamos lá, do lado do comprador. Então, o terceiro vai receber a casa e vai pagar o preço. A única questão que a gente tem que observar aqui, pessoal, é que, como eu disse para vocês, a cessão de contrato, ela não está disciplinada no nosso código. Apesar de existir há muito tempo, nosso legislador comeu barriga, esqueceu de disciplinar a cessão de contrato. Mas, né, nós podemos dizer o que a doutrina fala. Pessoal, a doutrina vai falar o seguinte: eu vou analisar a cessão de contrato dentro das normas de cessão de crédito e cessão de débito que nós já temos no contrato. Então, pessoal, se lá na cessão de contrato nós tivermos um problema no lado do crédito, eu vou aplicar as normas de cessão de crédito. Se lá no contrato eu tiver problemas relacionados ao débito, então eu vou aplicar as normas de cessão de débito. Tá? É isso que a doutrina fala em linhas gerais. Eu aplico a norma do lado onde eu estou tendo problema. Então, se eu tenho problema no lado do crédito, eu vou aplicar as normas de cessão de crédito. Se eu estou tendo problema em relação ao débito, então eu vou aplicar as normas de cessão de débito.